gente, vim finalmente gravar uma atualização para esse vlog que era para ter saído umas 2 semanas atrás. Porém, eu confesso que aconteceram algumas coisas e aí eu fiquei com preguiça de aparecer por aqui. Coisas que aconteceram e que eu acabei não mostrando pra vocês. Eu nem gravei direito essa parte, principalmente, porque foi uma ideia muito do nada que eu tive e quando eu tenho essas ideias eu gosto de só colocar em prática e pensar depois, sabe? Então eu nem tava tipo, ai não, vou parar e gravar. Que foi eu ter pintado a sala, né, que tem aqui do lado do meu quarto. Eu tava muito incomodada, todas as paredes eram brancas, eu não gosto de um ambiente branco, como vocês sabem, eu tenho a minha parede aqui que é literalmente verde escuro. E me incomodava muito porque eu tava passando a maior parte do meu tempo lá. Eu não gosto muito de ler no meu quarto, não sei porquê. Eu amo meu quarto do jeito que ele tá com as minhas estantes, mas lá na sala tava feio. A verdade é essa, tava feio. Eu não gostava, não tava com a minha personalidade. E aí eu decidi pintar. E aí, além de pintar, eu decidi fazer outras coisas. E eu fiz tudo isso num período de 4 dias. E acabou que eu não gravei nada. Nesses 4 dias eu também não li muito. Enfim, terminei. Depois eu mostro pra vocês como é que tá amanhã, muito provavelmente, porque agora tá de noite. E é melhor de mostrar de tarde, porque fica com uma iluminação melhor, porque o verde de noite, nessa luz branca, fica muito escuro, parece que o quarto tá preto. Mas não tá verde. E ficou lindo, eu tô apaixonada. Ainda falta coisa, eu quero colocar algumas estantes lá. Não as minhas, eu quero comprar mais estantes. Pra eu ter mais espaço também, porque eu tenho alguns livros que estão começando a se amontoar aqui. E eu quero meio que fazer uma separação, deixar os meus importados, né, os meus livros em inglês na sala, bonitinhos, e deixar alguns, assim, virados com a capa pra frente, sabe? E deixar os meus em português só por aqui. E os meus mangás também, que estão tudo empilhado no móvelzinho. Eu quero deixar eles organizados mais bonitinhos. Mas enfim, vim fazer atualizações de leituras, porque nessas últimas 2 semanas eu li 2 livros. E por mais que pareça pouco, foram 2 livros com mais de 1000 páginas. Então, assim, não foi pouca coisa. Pra quem não sabe, não me acompanha no Instagram, desde o ano passado, desde dezembro, eu embarquei nessa aventura que é ler os livros do Brandon Sanderson, mais especificamente os livros que se passam, né, na Cosmere, que é esse universo que ele criou. E eu tenho gravado o vlog bonitinho de todos, só que dessa série que eu comecei agora, eu não quis, não sei porquê, eu não quis gravar vlog com tudo isso que estava acontecendo e outras coisas que ainda estão acontecendo, que eu vou falar mais pra frente. Eu não me senti à vontade, os cachorros dos vizinhos gritando, pra gravar. Eu só li e tava fazendo as minhas atualizações como eu sempre faço, eu deixo todos os destaques salvos no Instagram sobre as minhas leituras. E tem de Elantris, tem de Warbreaker, tem da primeira e da segunda era de Mistborn. E agora, né, eu comecei a ler Stormlight Archives, né, que eu nunca sei falar em português, eu tenho que dar uma pensada. É os relatos da Guerra das Tempestades. Inclusive, agora, prestando atenção nesse nome em português, faz muito sentido se chamar o que chama. Pra quem não sabe, eu leio nessas edições de capa branca da Gollancz. Elas, infelizmente, vão ser descontinuadas, então o 5º livro de Stormlight Archives, que é o Wind and Truth, não vai ser lançado nessa edição. Eu vou ter que dar um jeito de conseguir ler ele no Kindle ou depois comprar a edição em capa dura, que eu já tava querendo, mas enfim, não vem ao caso. Mas as minhas edições, elas são nessas. E elas são divididas em parte 1 e parte 2. Então essa aqui é a parte 1. Eu só vou mostrar a parte 1 de cada livro, porque senão eu vou ter que ficar segurando 2 livros aqui enquanto eu falo. E eu fico olhando da hora pra baixo porque eu tô acompanhando pra ver se o celular não vai parar de gravar, porque eu gravo com o celular. Mas enfim, eu li The Way of Kings, O Caminho dos Reis, que é o primeiro livro, né, em que a gente embarca nessa aventura que é a fantasia mais épica da Cosmere, é a grande obra do Brandon. E nessa obra, né, nesse livro, a gente vai acompanhar alguns pontos de vista diferentes. Cada livro, pelo que eu entendi, é focado em desenvolver um personagem específico. Então, esse aqui desenvolve um, o segundo desenvolve outro, e o que eu tô lendo agora, que eu já estou no 3º livro, eu vou chegar nessa parte, é sobre um outro personagem. Sobre o que é The Way of Kings, O Caminho dos Reis, de modo geral. Nós temos a galera de Alencar, eu nunca sei falar, os nomes são muito complicados, são muito estranhos pra mim.
que é um povo que tá assim, eles conquistaram o mundo, eles uniram todos os outros sub-reinos que existiam em um grande reino. E eles estão em guerra contra um grupo de pessoas chamados Parchindianos. E quem seriam os Parchindianos? É essa galera que eles... Cara, é até difícil de explicar, na verdade, a história. Mas enfim, tá rolando uma guerra. O livro já começa com uma narração um pouco diferente. O livro começa 4.500 anos no passado, com o desaparecimento dos últimos Cavaleiros Radiantes, que eram, assim, quase que deuses para esse pessoal. Eles eram os protetores de Roshar, né, que é o mundo, né, onde essa história se passa. E eles simplesmente falharam com a humanidade. A gente entende que eles falharam na missão deles, né, eles abandonaram os seres humanos e eles foram embora. E aí passam-se 4.500 anos e a gente começa com o assassinato do rei Gavilar, que desencadeia essa guerra dos Alentianos? Não lembro. Contra os Parchendi. Então a gente tem a morte do rei, passam-se 6 ou uns 7 anos e a gente tá vendo, né, os frutos da morte dele, o que gerou essa guerra eterna que não acaba nunca. E essa guerra é travada num lugar chamado The Shadow Plains, que seriam, em português agora vai estar passando na tela, porque eu não lembro em português porque eu estou lendo em inglês. Mas enfim, que seriam... É um local, assim, me dá a entender que é tipo um deserto, assim, e tem uns buracos, um negócio meio Grand Canyon, sabe? Só que com vários canyons pequenininhos. E aí a gente tá acompanhando nesse livro aqui a história do Kaladin, que era um soldado que virou escravo e ele é aparentemente um escravo muito perigoso. Ele é marcado na testa, tanto com a marca de escravidão quanto com uma marca de extremamente perigoso. E a gente tá acompanhando, né, ele se envolvendo de uma forma diferente nessa guerra, porque antes ele era um soldado e agora ele é um escravo, e ele trabalha nas formações de ponte, que são literalmente pontes para você poder cruzar de um abismo pro outro, sabe? De um plane pro outro, sabe? Enfim, gente, em português faz muito mais sentido na minha cabeça. Então, nesse livro a gente acompanha o Kaladin, além de outros personagens, como a Shallan, o Adolin, o Dalinar e a Yasna. Mas esse livro aqui ele é mais focado no desenvolvimento do Kaladin. O que eu achei de The Way of Kings? Já adianto que dei 5 estrelas. Esse livro aqui é maravilhoso. Como sempre, início de fantasia é muito difícil. Você tá entendendo o mundo, você tá entendendo a magia. Ainda mais as histórias do Brandon, que são muito bem pensadas. Ele sempre traz um desenvolvimento dos personagens muito bom. Agora, eu estando no 3º livro, realmente dá pra ver o quanto esses personagens já mudaram ao longo de 3.000 páginas, né? Quase 2.500, na verdade. E é uma mudança bem gradual, você vai vendo, você vai acompanhando, você vai vivendo com os personagens. Eu gostei muito de como a história foi desenvolvida nesse primeiro livro, como que o mundo é apresentado pra gente, a questão da magia, a descrição dos personagens. É um livro, né, um universo novo, com nomes novos, com nomes de pessoas novas, com um sistema de magia completamente diferente de tudo que eu já li do Brandon. Elantris trabalha muito com um tipo de magia que eu não posso falar porque senão é spoiler. Warbreaker trabalha com... Eu não sei nem dizer se é ondas não é ondas sonoras, mas tipo assim, com colorimetria, com... ondas sonoras, assim, né? O Perfect Pitch, são frequências. Ele trabalha com frequência de som, frequência de luz. E Mistborn trabalha, né, com essa questão dos metais. Então aqui a gente tem uma coisa completamente diferente criada para esse universo. E foi muito legal. Eu gostei muito. Eu terminei esse livro assim... Meu Deus, o que foi que eu li? Sabe? O que tá acontecendo com esse livro? E aí, imediatamente, eu peguei o segundo, que é Words of Radiance. Que também, assim, maravilhoso. Eu dei 5 estrelas. Dos que eu já li até agora, de Stormlight Archives, esse aqui foi o meu favorito. Assim, esse livro aqui, ele é dedo no cu e gritaria desde a primeira página. Você já começa, assim, os primeiros 5 capítulos. Meu Deus, o que está acontecendo? Nós fomos de... Terminou tudo minimamente ok no primeiro livro para depressão profunda, estado de barril, calamidade nacional nesse livro. E conforme você vai lendo, só piora. Tudo que tem pra dar errado nesse livro. E é muito bom. A gente também tem os desenvolvimentos dos personagens. Esse aqui é o livro da Shallan. E você entende um pouco do passado da Shallan.
do que aconteceu com ela, com a família dela. Muito legal. É um livro que faz você ter um pouquinho mais de empatia com a Shalala. Ela é uma personagem que eu não gostava em The Way of Kings, mas esse aqui eu passei a gostar um pouquinho dela. A galera fala que ou você gosta da Shalala ou você odeia, sabe? Ela é uma personagem que ela é 8 ou 80. Eu tô aprendendo a gostar dela. Nesse livro aqui, ela ainda é um pouco irritante, mas quando ela começa a interagir, né? Quando os personagens começam a interagir entre si, porque até então, no primeiro livro, tá cada um no seu canto, vivendo sua vida. E aí, nesse daqui, eles eventualmente se encontram, né? Sempre tem o grande encontro dos personagens. E eles começam a interagir entre si. E toda vez que a Shallan interage com algum dos personagens é sempre muito engraçado, porque ela tem umas sacadas muito rápidas, ela tem um humor muito ácido. E eu gosto desse tipo de personagem, sabe? Aquele personagem que tem uma resposta na ponta da língua pra tudo, eu gosto. E por mais que o background dela seja um pouco chato, foi um livro que desenvolveu muito bem ela, então eu passei a gostar um pouco da Shallan, não tenho mais tanto ranço dela. Enfim, aqui a gente tem a continuação, né, os desdobramentos da guerra por si só, descobertas de mais coisas. Aparece, né, ele já tinha aparecido no primeiro livro, mas aqui a gente vê um pouco mais de um personagem que é muito querido pelo Brandon, que é o Royd, mas aqui ele tem um outro nome e eu não vou falar pra vocês qual é esse nome pra não ser spoiler, vocês vão ter que descobrir. E nesse livro aqui a gente também vê, né, a introdução de outros personagens de outros mundos, finalmente. Esse é um spoiler que eu posso dar, porque se você leu, você vai entender. E se você não leu, por favor, leia antes, que são os personagens de Warbreaker. Aparece uma galera aqui. Esse livro se passa depois de Warbreaker, então leiam Warbreaker antes, tá? É muito importante. Eu tô lendo os livros, assim, numa ordem em que eu não vou perder nada, porque tem muita gente que, como a Trama, que é a editora que detém os direitos do Brandon aqui no Brasil, começou a trazer pro Brasil primeiro o Stormlight Archives, muita gente acaba lendo ele primeiro, porque é a única coisa que a gente tem do Brandon pra ler em português. Mas, infelizmente, não indico você começar a leitura. Você pode ler, mas você não vai pegar algumas referências, você não vai entender algumas coisas, você não vai ter algumas sacadas de quem tá lendo desde Mistborn teve, sabe? Infelizmente, a gente tem que lidar com isso, que é a editora que escolhe o que vai lançar. Eles estão pra lançar Mistborn e o Warbreaker, mas eu acho que eles tinham realmente que ter lançado o Warbreaker primeiro, porque, né, a galera aparece antes, então seria importante. Mas enfim, eu gostei muito do desenvolvimento desses personagens nesse livro em específico. Eu dei, né, uma bela marcada no livro com post-it. Foi o meu favorito até agora. E eu também dei 5 estrelas, eu não lembro se eu falei, mas enfim, eu dei 5 estrelas pra ele. E eu terminei esse daqui no domingo, foi 11 horas da noite. Eu tinha saído pro aniversário de um amigo, e aí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu até brinquei com ele, eu falei, amigo, essa é a maior prova de amizade que eu posso te dar, porque faltavam literalmente 2 capítulos pra eu terminar de ler o livro, e eu parei de ler pra ir pro aniversário dele. E aí eu falei, essa é a maior prova de amizade que eu tô te dando. Eu parei um dos seus livros favoritos da Cosmere pra ir pro seu aniversário, então assim, sabe? E aí depois eu cheguei em casa, obviamente, e fui ler, e no mesmo dia que eu li, eu também, né, vi o último episódio de House of the Dragon. Maravilhoso. Assim, maravilhoso não. A segunda temporada como um todo tem as minhas ressalvas. Eu fiz um desabafo no Instagram, mas eu posso deixar isso pra falar outra hora. E, enfim, terminei esse aqui na segunda. No sábado não. No domingo, já tô completamente caducando. E aí, na segunda-feira dessa semana, eu li o conto que a gente tem que ler, né? Não é obrigatório, mas é muito bom você ler ele entre Palavras de Radiância e Oathbringer, que em português ficou como Sacramentadora, que tá sendo lançado agora pela Trama, que é o Edge Dancer. Então é um conto de umas 200 páginas, mais ou menos, que tá no Arcano Unbounded. Ele não sei se ele tem ele sozinho, mas enfim, você tem o Arcano Unbounded em inglês. Esse conto, ele tá lá dentro. É o único. O outro conto, que é o Downshard, não tá lá. E eu li ele. É um conto de uma personagem que aparece nos interlúdios, porque o livro ele é dividido em, 5 partes, né? Ele é volume 1 e volume 2, e aí tem 5 partes em cada livro. E aí, às vezes, entre uma parte e outra, tem 3, 4 interlúdios que são sobre personagens em outras partes de Roshar, em outras partes do mundo. E aí, Edge Dancer é sobre a Lift, que é uma personagem criança, né? Ela tem uns 12, 13 anos. E ela é uma personagem, assim, bem engraçadinha, é bem legal ver um pouco mais dela. É um conto que não agrega muita coisa, ele é meio que só pra gente saber o que tá acontecendo com ela, porque aparentemente ela aparece em
Rhythm of War, Ritmo de Guerra. Mas, enfim, eu gostei do conto. Ele é sei lá, ele começa a ficar interessante no final, mas vale a pena ler. Então eu li ele na segunda, e aí ontem, terça-feira, eu esqueci de falar, hoje é quarta-feira, tá de noite já. E aí ontem eu comecei Oathbringer, que tá sendo lançado agora no Brasil pela Trama, né, como Sacramentadora, que é o terceiro livro de Stormlight Archives. E assim, eu estou devorando essa série. Confesso que esse terceiro livro, eu já sabia, né? Ele é um pouco mais lento, não acontece muita coisa. No início até tem uns acontecimentos, meu amigo disse que no meio ele fica bem parado mesmo, não tem tanta coisa acontecendo. Porque é aquele livro em que os personagens estão mais separados, sabe? Tá cada um resolvendo uma coisa num canto do mundo. E a gente já teve um desfecho, assim, da guerra, né? Já aconteceram coisas muito importantes no final de Words of Radiance. E aí a gente teve uma grande batalha, uma grande descoberta. Os personagens agora, eles já estão sabendo dos seus poderes, né? De que eles são cavaleiros radiantes, eles são os novos Radiants. Eles falaram as palavras e a gente já tá descobrindo um pouco mais sobre como tudo se encaixa nessa história. Eu tô atualmente em 20% do livro, eu tô no capítulo 24. Eu ainda vou ler mais um pouquinho hoje, eu quero chegar na minha meta, que é até o capítulo 26. Eu tô lendo de 10 em 10%, porque coisas pro futuro, mas enfim, coisas estão acontecendo e eu estou com menos tempo agora pra ler, então eu dividi pra ler em 10 dias. Só que eu quero ver se no final de semana eu dou uma adiantada boa nele, porque eu não sei se vocês sabem, eu sempre falo isso, eu não gosto de ficar muito tempo lendo o mesmo livro, porque eu perco o interesse, eu tenho uma memória muito ruim. E, não sei, eu vou desgostando do livro, então eu quero não correr com o livro, sabe? Essa semana, inclusive, teve toda a treta do leitura dinâmica. Não faço leitura dinâmica, não façam, assim, façam se vocês quiserem, não tô aqui cagando regra pra ninguém. Mas eu não faço leitura dinâmica, eu leio palavra por palavra, porque pra eu perder a atenção é um pulo, e aí eu tenho que reler tudo. Então, eu não faço isso, mas eu quero tentar terminar essa série logo em agosto. A minha ideia era ler um por mês, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, porque em dezembro tem o lançamento do 5º livro, que é Wind and Truth, no dia 6 de dezembro. E aí eu queria estar, assim, certinha pra poder ler, mas eu vou acabar tudo esse mês mesmo, porque sem condição de eu esperar pra ler. Depois do final de Words of Radiance, eu preciso saber o que vai acontecer em Oathbringer. Como eu falei, esse aqui é o volume 1, então eu tenho esse e tenho uma outra metade. Esse aqui, se eu não me engano, é o maior. Eu não sei se Rhythm of War é maior do que Oathbringer. Eu acho que Oathbringer é o maior, tem umas 1.300, 1.400 páginas o livro. E é isso, por enquanto eu tô gostando, como eu falei, tá bem parado, tá cada um num canto, cada um resolvendo seus próprios problemas. Esse aqui é o livro do Dalinar, então a gente vai descobrir coisas sobre o passado do Dalinar, porque cada livro tem meio que uns flashbacks, então no primeiro livro a gente tem os flashbacks do Kaladin, no segundo livro a gente tem os flashbacks da Shallan, e nesse aqui a gente tem os flashbacks do Dalinar. Então eu não faço ideia de quem são os flashbacks do Rhythm of War, não sei, não quero saber. E, enfim, quando eu chegar nele a gente vai descobrir. E é isso que eu tenho lido nesses últimos tempos, nessas últimas 2 semanas. Não tem muito mais o que atualizar. Vou ler mais um pouco agora, antes de dormir. Assim, eu já vou dormir, muito provavelmente. Eu vou deixar pra editar essa parte do vídeo amanhã. E é isso, as outras novidades eu conto em outro momento, porque eu tô cansada. Vou aproveitar que eu tenho que terminar de me arrumar pra dormir e vou vir falar com vocês sobre o que terminou de rolar essa semana e sobre a minha leitura. Ainda estou lendo Oathbringer, que é o terceiro livro de Stormlight Archives, que é o relato
da Guerra das Tempestades. Eu tô atualmente em 70%, então eu tô na metade do segundo volume, né? Da parte 2 do livro. Tô quase acabando. E tenho atualizações pra vocês. Não vou ficar segurando o livro porque eu tenho que fazer coisas enquanto eu estou gravando. Então eu vou maximizar o meu tempo e fazer as coisas que eu tenho que fazer enquanto eu gravo. Que é fazer minha trança pra poder dormir, enquanto meu cabelo ainda tá semi-úmido. Ai, mas não faz bem dormir de trança. Eu sei, mas eu gosto. Porque o meu cabelo fica minimamente definido. Sobre o livro, o que eu tô achando? Finalmente as coisas estão começando a acontecer. Mas, tipo assim, isso foi literalmente nos últimos 5 capítulos que alguma coisa aconteceu. Eu acho que eu já falei isso antes. É um livro bem lento. É um livro que você tem que ter muita resiliência pra passar por ele. Porque a galera sempre tá separada e aí a gente tem núcleos de ações diferentes acontecendo e nem sempre tá acontecendo nada. Pra mim, as partes que mais foram legais até agora foram os flashbacks, né? Que nesse livro são do Dalinar. Então, até agora foram as únicas partes, assim, que eu senti que tinha alguma coisa acontecendo e que era minimamente relevante pra alguma coisa. Descobri quem era a personagem que apareceu, né, de Warbreaker, que era a Viv. Ela não tinha aparecido ainda, mas ela apareceu agora e maravilhosa! Incrível! Mas eu ainda não sei onde que tá o outro personagem, que é o Vasher, né, que é meio que a dupla da Viv. Eu não faço ideia de quem seja ele em Roshar. Tenho minhas dúvidas, mas não quero falar agora para não ser spoiler. Não sei. Prefiro não falar. E, enfim, sobre coisas que estão acontecendo no livro. A parte da Shallan tá melhorando. Ela teve um momento de terapia com um personagem muito legal aí, que todo mundo ama. E finalmente ela tá saindo desse arco dela chato de... Se você leu, você vai saber, você vai entender o que eu tô falando, tá? De múltiplas personalidades. Mas, enfim, era uma parte do livro que tava me incomodando muito. Tava realmente me irritando, sabe? Porque ela ficava nessa toda hora e ela sempre batia na mesma tecla. E aí ela teve uma conversa muito incrível com uma pessoa aí. E, enfim, a cabeça dela tá funcionando agora. Só que foi ela sair, né, do momento depressão e maluquice dela pro Kaladin entrar no momento depressão e maluquice dele. Então eu estou esperando aí nosso digníssimo psicólogo da Cosmere aparecer novamente e fazer sua mágica. Porque tá ficando... Tipo assim, já teve uns 2 capítulos disso dele. E eu estou achando um pouquinho chato. E me falaram que fica assim até o final do livro, pelo menos. Então eu já tô tipo... merda! Que o Kaladin, pra quem não sabe... é o meu personagem favorito até agora, né? Se eu tivesse que colocar num top, seria a Jasnah, em primeiro lugar, tá? Não existe... acima dela, somente os Windsprands e, sei lá, Gaivota, que voa. Mas a Jasnah, e aí vem... é até injusto colocar ela, né? Mas enfim. Dalinar e Adolin, quer dizer, Dalinar e Adolin. Aí viria, agora, né? O Adolin junto com o Kaladin. Tá? Ali no mesmo patamar. Aí viria a Shallan com o Elhokar. Tô esquecendo de mais alguém? Eu tô esquecendo de muita gente. A galera inteira do Bridgefor, acima da Shallan, tá? Logo abaixo do Kaladin, vem a galera do Bridgefor. Maravilhosos, uns amorzinhos. Enfim, não vou deixar pra fazer isso mais pra frente, porque... eu não sei se o meu amigo Vini vai estar vendo esse vídeo. Eu acho que não. Mas eu pretendo, quando eu terminar de ler todos os livros da Cosmere, e ele também, porque ele ainda não leu Warbreaker, ele é um safado, pra gente fazer um vídeo, tipo... hateando não. Dando a nossa opinião sobre os personagens, tipo assim, classificando os personagens favoritos que a gente tem da Cosmere como um todo. Mas enfim, essa foi a minha atualização de leitura que eu tinha pra fazer. Infelizmente não consegui acabar o livro pro vlog. Eu odeio terminar vlog sem ter acabado o livro. Mas, inclusive, era outra coisa que eu queria falar. Eu sinto que eu tava rushando muito esse livro. Eu tava tentando ler ele muito rápido. Eu adiantei bastante coisa esse final de semana. Porque eu tava com tempo livre mesmo.
Mas durante a semana eu não vou conseguir ler, então eu separei aqui pra eu terminar ele até quarta-feira. E vai ser isso mesmo. E vou tentar ler ele com um pouco mais de calma, porque agora tá começando a acontecer coisa, então... Ai, vai dar tanta merda ainda, porque ainda tem Rhythm of War e ainda vai lançar o Wind and Truth. Então eu vou ficar até dezembro triste, esperando mais aventuras desse povinho. A última atualização que eu queria fazer é que algumas coisas vão ser um pouco diferentes a partir do próximo vlog. Como eu falei, o meu ritmo de leitura vai cair porque eu voltei pra faculdade presencial. Era algo que, sei lá, não é que eu não queria falar antes de começar, mas era algo que eu não queria falar porque eu sei que as pessoas vão julgar. Eu tive amigos meus julgando e pessoas muito próximas de mim julgando. E eu entendo o julgamento deles, é algo que ia acontecer e sei lá, acho que por isso que eu também não tava falando muito sobre. Que era sobre eu voltar pro curso de biomedicina, né? Biologia não, biomedicina. No início do ano, eu acho que eu já falei sobre isso, eu fiz um estágio que foi muito traumatizante na área de letras, né, de licenciatura. E eu vi que realmente ser professor não é pra mim. E eu entrei na terapia de novo, assim. Eu já tava fazendo terapia, mas eu entrei numa terapia muito mais específica, que é a terapia vocacional. E foi muito bom. Eu fiz uns 2 meses de terapia vocacional, foi o suficiente. Não é uma terapia que precisa durar muito tempo, depende muito do seu objetivo. E foi uma terapia que me abriu muitos olhos para algumas coisas e eu entendi que realmente um dos únicos momentos assim que eu era feliz estudando era quando eu estava estudando biomedicina e eu decidi voltar para biomed. Então as minhas aulas começaram semana passada, na segunda-feira. Por isso que eu também não consegui ler tanto durante a semana. Assim, eu ainda consegui ler bastante porque foi aquela primeira semana de aula em que quase ninguém vai e aí os professores estão só jogando papo fora, conhecendo os alunos, passando ementa. Então, a partir de amanhã, né, porque hoje é domingo, é que as coisas vão realmente começar. Então, talvez vocês vejam takes diferentes e eu falando sobre coisas diferentes, até porque o meu objetivo quando eu mudei o nome pra Moon Diary, né, é que realmente fosse um diário e que eu conseguisse falar sobre todas as coisas que eu gosto e que me fazem ser quem eu sou. E a biomedicina é algo que, desde a primeira vez que eu comecei a estudar, sempre pareceu certo, sabe? Então eu tô muito feliz de ter voltado. Se você tem alguma coisa pra dizer sobre isso, por favor, não diga. Nem nos comentários, nem pra mim. Nada privado pessoalmente. Eu prefiro não saber a opinião de ninguém em relação a isso, porque, sei lá, eu acho que eu já tenho que aturar muita coisa na terapia, assim, de coisa externa que eu já levo. E eu não quero ter que levar isso também. Então, por favor. Mesmo que seja coisa legal, também não precisa falar, tá? Eu vou agradecer bastante. Mas eu vou começar a trazer um pouco de conteúdo da faculdade também. Assim, não vou gravar na faculdade porque eu tenho muita vergonha. Eu falo aqui de boa com vocês e às vezes eu gravo eu em café, mas é sempre um negócio mais escondido. Eu não tenho coragem de tirar o celular assim no meio da aula e tirar um take do quadro. Não tenho, só quando a sala estiver vazia e olhe lá. Mas por uma questão de me proteger também pra ninguém saber onde eu estudo. Porque, sei lá, onde eu moro é um ovo. E é isso, gente. Esse foi o vlog que demorou muito. Eu acabei não filmando a minha sala como ficou. Eu acabei realmente esquecendo. Então vai ficar pro próximo vlog. Eu espero lembrar disso. Mas eventualmente vocês vão ver, porque até o final do ano eu quero comprar as estantes. Então, quando eu comprar as estantes, muito provavelmente eu vou mostrar, levando os livros pra lá. Enfim, muita coisa pra acontecer ainda. Falei muito. Tô sem água. Eu tinha que encher minha garrafa. Mas eu tô com preguiça de ir na cozinha encher minha garrafa. Vou ficar com sede. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vlog. E até mais.